E o técnico Felipe Luiz tomou duas decisões, cortou um jogador e definiu o futuro do Gerson na estreia do Mengão contra o Esperance Tunísia. Grande novidade no Super Mundial e a Casa Flamengo, que já chegou nos Estados Unidos. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Na manhã deste sabadão, um sabadão que já começou agitado e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga nada. Nós estamos sempre ao vivo, sempre atentos, sempre ligados, sempre de plantão aqui nos Estados Unidos para manter você bem informado de tudo que está rolando, de tudo que está acontecendo no nosso Flamengo. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e como eu sempre digo e como eu sempre falo, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já vou começar o vídeo falando da grande novidade no Super Mundial de Clubes, porque, cara, é uma parada diferente assim no futebol, o qual a gente não está muito acostumado. A informação é que vai ter uma mudança na entrada dos times nos campos. Por exemplo, normalmente fazem duas filas, os dois times entram, tocam uma música e tal, e ficam perfilados ali do lado da bola ou do lado do troféu, mas basicamente é isso. Só que durante o Super Mundial vai ser como os jogos da NBA não, da NFL aqui, vai ter um narrador e o cara vai chamar. Então, por exemplo, Flamengo e Chelsea. O cara vai chamar Enzo Fernandes, aí vai entrar o Enzo Fernandes. Georgian de Arrascaeta, aí vai entrar o Arrascaeta. Aí o cara vai chamar Agostinho Rossi, aí o Rossi vai entrar. Vai ser anunciado o nome do jogador na hora que ele for entrar. É uma grande novidade. Eu acho que no futebol ainda a gente não viu isso, assim, pelo menos em jogos profissionais e oficiais. Vai ser essa novidade que vai rolar aqui no Super Mundial. Outra novidade é que ontem chegou em Orlando a Casa Flamengo. É um espaço de confraternização do torcedor rubro-negro. Então a galera que está em Orlando, que não conseguiu vir para Filadélfia, ou que não vai conseguir vir para Filadélfia, cara, você pode assistir os jogos do Flamengo na Casa Flamengo. Vai ter muito rubro-negro lá, a galera vai estar lá confraternizando, vai estar lá batendo papo, vai estar lá conversando. Tem muita coisa legal e muita coisa legal vai acontecer lá na Casa Flamengo. É só você chegar e participar. Acho que o Zico vai aparecer por lá também. Olha, vai ter muita coisa, vai ser muito legal mesmo a Casa Flamengo que está em Orlando no Icon Park, né? Tá no Icon Park a Casa Flamengo, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Nico de la Cruz. E aí eu preciso falar sobre isso com vocês, porque por decisão do departamento médico do Flamengo, o Nico de la Cruz foi cortado, ou vai ser cortado, da estreia do Flamengo no Super Mundial. Acontece que o jogador ainda não está 100%. Por exemplo, a gente não tem visto o de la Cruz nos treinos. Mas por que ele não está treinando junto com o grupo? Porque ele não está 100%. Hoje, o treino do Flamengo é 4 horas da tarde, vai ter uma coletiva de imprensa com o goleiro Agostinho Rossi 1 hora da tarde, e o treino vai ser às 4. E ontem e na quinta-feira, a gente não viu o De La Cruz ali junto com os outros jogadores, não viu ele à disposição do técnico Felipe Luiz. Por conta disso, por uma pressão do departamento médico, o Flamengo foi praticamente obrigado aí a fazer esse corte na estreia do Mundial. Se por um lado o De La Cruz está cortado, por outro lado, o Jorginho está relacionado e a expectativa é que o camisa 21 comece, por enquanto, no banco de reservas, já que o jogador ainda está se entrosando com o time, se entrosando com a maneira do técnico Felipe Luiz jogar. E antes de eu falar sobre a situação do Gerson, porque o técnico Felipe Luiz também definiu o futuro do Gerson, pelo menos para essa estreia no Super Mundial, vamos falar agora sobre a situação do Gerson, porque o técnico Felipe Luiz ele definiu a situação do Gerson
pelo menos para esse jogo de estreia do Super Mundial. Eu tinha visto muitos torcedores falando: coloca o Gerson no banco, deixa o Gerson fora e tal, aquela coisa. E aquela entrevista que o Boto deu essa semana, ficou muito claro que o Gerson, ele está sendo tratado como todos os jogadores, como todos os demais jogadores do Flamengo. Tanto que o Boto, ele fala assim, o Gerson é jogador do Flamengo. Para nós não chegou nenhuma negociação. E ele, como jogador do Flamengo, ele tem todos os direitos e todos os deveres de um jogador do Flamengo. Ou seja, ele teve o direito de vir para cá, de viajar, tá aqui junto com os outros jogadores. Ontem, na parte da tarde, foi livre para os jogadores, tanto que o Gerson, o Cleiton, o Alacian, o Gerson e os garotos ali, que são crias da base do Flamengo, saíram para dar uma volta aqui pela cidade. Tem alguns outlets, a cidade é muito pequena, tem 28 mil habitantes só, saiu para dar uma volta nos outlets e tal. Foi, é claro, talvez foi tomar um refrigerante, comer alguma coisa, aquela coisa toda, porque a tarde era livre e era direito dos jogadores isso. Então, assim, o que o Boto quis dizer foi, olha, o Gerson tem contrato com o Flamengo, é jogador do Flamengo, e como jogador do Flamengo, ele tem todos os direitos e tem também os deveres de um jogador do Flamengo. Ele tem que cumprir aqui as obrigações dele, os deveres dele, e ele tem que fazer a parte dele aqui junto com a gente. E aquilo, cara, com isso, a informação que o técnico Felipe Luiz, ele deve colocar o Gerson de titular ao lado de Eric Pulgar na estreia do Flamengo no Super Mundial. Ele deve vir com o Gerson como titular na estreia do Flamengo. E eu vou dizer uma coisa, eu estava conversando ontem com alguns colegas jornalistas, e os colegas falaram, olha, cara, é o jogo contra o Esperance Tunísia, é um jogo excelente para a gente testar como é que o Gerson vai estar em campo. Se o Gerson entrar em campo correndo, se dedicando, se o Gerson entrar em campo firme, entrar em campo forte, fazendo a parte dele, eu também não vejo por que o jogador ser cortado. Então tomara que ele consiga entrar em campo, tomara que ele consiga dar vida, jogar muita bola, e aí depois a gente vê o que vai acontecer com ele. Depois a gente vê o que o futuro vai reservar para ele. Mas por enquanto, ele é jogador do Flamengo, a gente não vai ter o De La Cruz, o Jorginho tá chegando por agora, e a decisão que o técnico Felipe Luiz tomou, pelo menos por um momento, é que o Gerson, ele começa a partida como titular contra o Esperance Tunísia. Daí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Felipe Luiz, você colocaria ou não o Gerson como titular? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Eu quero saber exatamente qual é a sua opinião. Comente, por favor, você colocaria ou não o Gerson como titular se você fosse o técnico Felipe Luiz? Comente, quero saber de você, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu! Mano, o sábado mal começou e o noticiário do Flamengo já parecia final de campeonato. Notícia vindo de tudo que é lado, bastidores fervendo e o Super Mundial logo ali, batendo na porta. E no meio desse turbilhão, o técnico Felipe Luiz, sim, nosso eterno lateral agora no comando do time, tomou duas decisões pesadas. Cortou o De La Cruz da estreia e bancou o Gerson como titular. Agora eu vou te falar, de rubro-negro pra rubro-negro, o sentimento é misto. Tem decepção, tem preocupação, mas também tem esperança, porque a gente vive esse clube com intensidade. Bora destrinchar essa parada. Vamos começar pelo De La Cruz, que foi cortado da estreia por recomendação do departamento médico. Confesso, foi uma ducha de água fria. Eu tava maluco pra ver ele em campo nesse Super Mundial, ainda mais com essa nova proposta de entrada estilo NFL. Jogador anunciado no microfone, com luz, som, plateia, um espetáculo. Mas se o cara não tá 100%, não tem que arriscar. Jogador como o De La Cruz não pode ser lançado no sacrifício, ainda mais numa competição que, se a gente sonha em levantar taça, precisa de todo mundo voando. Melhor segurar agora do que perder o cara por semanas. O Mengão é time grande, e time grande tem elenco. A boa notícia é que o Jorginho tá relacionado. Moleque promissor, sangue novo, com vontade de mostrar serviço. Ainda tá pegando o ritmo do elenco, se entrosando com o estilo do Felipe Luiz, mas só de estar ali no banco, já mostra que a comissão técnica tá de olho e acredita no potencial do garoto. Quem sabe ele entra no segundo tempo e já começa a escrever a própria história, com o manto. E agora vamos ao ponto que fez a torcida dividir opiniões. Gerson será titular. Muita gente queria ver ele no banco, até fora da lista. Teve torcedor dizendo que ele já tinha que estar fora do clube. E eu entendo, de verdade. A fase não é das melhores. O extracampo tá cheio de fumaça. Teve aquela entrevista do BAP que mexeu com o ambiente.
Mas vou te falar minha visão de torcedor que vive Flamengo no peito. O Gerson ainda é jogador do Flamengo e tem contrato. Se ele estiver com a cabeça no lugar, pode ser decisivo. E o jogo contra o Esperance de Tunis é a chance perfeita para ele mostrar que ainda quer vestir esse manto com orgulho. Felipe Luiz foi ousado, foi corajoso, preferiu apostar no que o jogador pode render dentro de campo, e não nas especulações de fora dele. E olha, se o Gerson quiser mesmo ficar, tem que jogar bola, tem que suar sangue, tem que deixar tudo em campo. A torcida cobra, mas sabe reconhecer esforço. Ele tem que mostrar que é o mesmo Coringa de 2019. Enquanto isso, a Casa Flamengo já tá bombando lá em Orlando. Isso é sensacional. O Mengão tá virando marca global, e ver a torcida se reunindo fora do Brasil pra apoiar o time num espaço próprio é coisa de clube gigante. É diferente. É Flamengo. Ver o Zico passando por lá, a galera confraternizando, cantando os hinos, trocando resenha. Isso é Flamengo sendo Flamengo, dentro e fora de campo. O clima é de novidade. O estilo de apresentação dos jogadores já vai dar aquele toque de show. E o Mengão vai chegar como protagonista. Chelsea, Al Ahly, Esperance, todo mundo vai ter que respeitar. A expectativa é alta. E mais do que isso, a cobrança é proporcional ao tamanho do clube. Felipe Luiz tá botando ordem, tá tomando decisões firmes e mostrou que não vai deixar pressão externa mandar na escalação. E a gente precisa apoiar, mas cobrar também. Esse Mundial não é mais aquele de jogo único contra europeu. Agora é torneio longo, de tiro curto, com exigência de elenco forte, foco e intensidade. Como torcedor do Flamengo, eu tô confiando nesse projeto do Felipe Luiz. Sei que não vai ser fácil, sei que vamos ter obstáculos. Mas se o Gerson jogar com seriedade, se o elenco comprar a ideia e a torcida seguir empurrando, esse Super Mundial pode ser nosso. Fiquei triste pelo De La Cruz? Fiquei. Mas respeito a decisão. Aposto no Jorginho como uma joia? Aposto. E sobre o Gerson? Essa é a última chamada. Ou ele entra pra mudar o jogo, ou o jogo muda ele. É hora de vestir o manto com orgulho e fazer história. Vamos pra cima, Mengão.